Olá, Rondônia, olá, Porto Velho, muito boa noite, meu Brasil abençoado por Deus. Começa agora aqui pela Rema TV, canal 5.1, a televisão que mais cresce no estado de Rondônia, o programa Atitude. Atitude, vocês sabem, vai ao ar todo sábado, a partir das 20 horas. O programa Atitude é o programa mais antigo que tem aqui na Rema TV. Eu gosto muito de fazer o Atitude, porque a gente sempre recebe entrevistados, pessoas que podem ser diferencial na sua vida. Pessoas que têm uma história legal, pessoas que têm uma história de vida voltada à comunidade, pessoas que têm uma vida transformada. Hoje, o meu convidado, ele se enquadra dentro desse contexto. Ele teve uma vida transformada. Ele nasceu lá em Castelo do Piauí, em 1966. 65. Filho da dona Augustinha e em memória do seu Cristiano. Está aqui comigo hoje no programa Atitude, o avô da Nathalie, o pai do James, o esposo da Toninha. Agora eu não sei se eu chamo ele de Neto, Netinho, Vigon, Cortina ou Vicente, ou Pastor Vicente. Ô Vicente, seja bem-vindo, boa noite, que alegria te receber, irmão. Eu que agradeço, Marcão. Esse Marcão é uma figura. Você já foi chamado por um monte de coisa, né, Vicente? É que nem nome de jegue no Piauí. É jumento, é jegue, é um monte de coisa. Lá no Piauí era conhecido como Neto, né? Lá em Belo Horizonte é o Netinho. Minha família toda me chamava de Netinho. Eu sou o mais novo da minha família, é o Netinho. Lá em Belo Horizonte eu morei um ano, é o Vigon, que é meu nome, Vicente Galdino de Oliveira Neto. Eles botaram Vigon, o Vigon vem aí e tal. Vigon. Aqui em Rolim de Moura era Cortina, porque o meu cabelo grandão, né? Aquele cabelo rastafari, né? E tal. E aí colocaram o apelido meu Cortina. Cortina. E aqui, graças a Deus, Deus me transformou. Voltei à estaca zero de Vicente. Vicente. Ô Vicente, eu errei aí o ano que você nasceu, você é de 65, mas o título de Uma Vida Transformada não, né? Deus te transformou totalmente, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, noite, né? Boa noite. É bom, o pessoal vai ver qualquer horário, pode ficar à vontade. Boa noite a você, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero aqui, desde já agradecer mais uma oportunidade aqui que os colaboradores da Rema TV estão me dando, para poder a gente estar divulgando aí o lançamento do meu livro, né? Meu livro. Eu Marcão, já tive muitas oportunidades de fazer lançamento mais de CDs na época, DVD, fazer lançamento de tudo isso aí. Videoclipe. Era, mas de livro não. Você imaginou, quando você saiu lá do Piauí, você era conhecido neto da banda, né? Você imaginou que você teria uma transformação tão grande na sua vida aqui em Rondônia? Cara, não dá para imaginar esse tipo de coisa de transformação. Por quê? Eu já vim de lá, do Piauí, porque eu sabia que se eu tivesse continuado lá, naquela vida que eu vivia, não existia mais. Porque eu era muito viciado em álcool, né? Eu bebia todo dia, Marcão. Eu comecei a beber meus primeiros goles, no outro testemunho que eu já dei aqui, com 6 anos de idade. Eu vim embora para Rondônia em 92. Em 94 eu me converti. Graças a Deus. Terra abençoada. Rondônia. Você acha que se você não tivesse convertido, você já teria ido a óbito? Já tinha morrido, já fazia Bebia tempo. muito? Bebia muito e, pelo jeito que eu vivia lá no Piauí, até meus irmãos, era muita preocupação para a família, né? Meus irmãos todos eram preocupados comigo, que eu morava na capital, né? Cantor de banda, a gente viajava muito, Pernambuco, Morava em Teresina, só que eu trabalhava em banda musical e eu viajava muito. Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, a gente viajava tudo ali, Maranhão. Você fazendo tocava excursão. E cantava? Na época, lá eu só cantava, né? Só cantava. Mas era em 16 de palco. A banda? A banda. Tinha instrumento de sopro, tinha 2 guitarristas, percussionista, tinha 2, tecladista, tinha 2, cantores nós éramos em 3. Era eu, o Walter e a Gracinha. Inclusive, hoje a Gracinha, ela mora em Teresina também, hoje ela é esposa de um pastor, ela é pastora também. Que legal. Cantora. Que legal. A banda Impacto Musical na década de 80. Ô Vicente,
Como é que você chegou? Como é que você veio para Rolim de Moura? Alguém te trouxe? Tinha alguém aqui? Você falou, vou lá. Cara, o meu irmão, ele foi passear na época do carnaval lá. Eu tava cantando trio elétrico lá, tá na avenida, lá na Avenida Frei Serafim. Trio elétrico, eu ia voltar quando ele foi meu irmão. Tava lá, Adalberto, que ele morava aqui. Adalberto já morava aqui em Rondônia? Eu morava aqui desde 85. Lá em Rolim de Moura? Não, ele morava em Cacoal. Cacoal. Ele era gerente da Cibrazen, da antiga Cibrazen. Depois mudou para Vilhena e depois ele ficou em Pimenta Bueno. Ali na entrada de Pimenta Bueno, do lado direito. E naquela época ele foi para lá, eu digo, eu vou embora. Aí eu vendi tudo que eu tinha, as besteiras que eu tinha de casa, ninguém tinha muita coisa mesmo, e vim embora para cá. No dia que eu cheguei aqui, eu cheguei com 50 centavos naquela rodoviária de Pimenta Bueno. Fui num barzinho, tomei uma dose de pinga. Aí me sentei no meio-fio e fiquei olhando. Eu fiquei decepcionado com Rondônia. Porque eu vinha embora para cá, eu pensava que isso aqui era um matagal, jacaré passando pelo meio da rua, anta, correndo, onça e tudo. E eu gosto muito da natureza. Eu vim embora para cá pensando tudo isso. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá em Vilhena, o cara, estamos entrando em Rondônia e tal. Vinha num ônibus Transrondônia na época. E aí entrei lá e disse, mas aqui já é Rondônia? O cara, eu digo, mas e essa cidade desse tamanho aí? Aí o cara, eu digo, tudo asfaltado e tal. Beleza. Ali já tinha soja lá em Rondônia, né? Não, ainda não. Naquela época, em 92, ainda não. Não. Aí chegamos em Pimenta Bueno, que eu parei, decepção total, digo, vim para a cidade de novo. Eu precisava de vir para aquele sítio, carroça atolando no meio da rua, aquela coisa toda, que nem faroeste. Mas aí, graças a Deus, eu fiquei ali, mais o meu irmão. Logo em seguida, eu fui uma noitada lá em Cacoal, lá tinha uma banda tocando lá, e eu pedi para cantar uma música lá. Aí cantei, naquela época era muito sucesso, a música da década de 80, era Elton John, Zé Ramalho, Fagner, tudo, e a gente cantava por lá, eu pedi para cantar, e levantei a galera, e o cara já me indicou uma banda. E logo em seguida o Halpe contratou a banda. Valdir Halpe para candidato a prefeito lá em Rolim de Moura. Aí eu já me mudei para Rolim de Moura, já fui cantar ali nos comícios do Valdir Halpe, em Rolim de Moura. Entendi. Aí fiquei por ali. Depois cantei para governo, para ele, e fiquei por ali. Desde 92 que eu morei em Rondônia, lá em Rolim de Moura, até 2003. Não acelera não, senão eu vou perder o fio da meada. Quem te falou de Deus pela primeira vez? O próprio Deus. O próprio Deus? O próprio Deus. Eu nunca fui evangelizado horizontalmente, eu fui vertical. Conta essa história para nós. Criança. Deus me falava comigo. Eu tinha, lá em casa, o pessoal lá de casa era muito idólatra. E meu pai fazia aquelas festas de reisado, de santo, São Gonçalo, era muitas coisas que eles faziam. E eu notava que, para mim, né, na época criança, que a coisa não era bem daquele jeito. Respeitando todas as religiões, tem muita pessoa que está assistindo esse programa de várias religiões, entendeu? Respeito todas, sem problema nenhum. E eu notava que não era aquilo que eu queria. E aí eu ficava sentido, eu saía, eu me lembro que eu ia lá para debaixo de um pé de caju, eu ficava lá olhando, às vezes de longe me entristecia. Pegava aquelas cápsulas de foguete, sei. Eu ficava lá com aquele monte de coisa na mão, eu ficava olhando, me entristecia muito. Minha mãe era devota das almas, aquela coisa toda, e ela ia acender vela dentro do quarto dela, eu olhava pela janela, eu criança, de 6 anos, olhava pelo quarto dela assim, eu via ela acendendo vela no canto da casa, aí quando ela saía, eu pulava a janela e chutava aquilo. Para mim era errado. Já pequeno. Pequenininho, 6 anos. Aí eu voltava, fechava a janela de novo, ficava olhando, a mamãe entrava, olhava, não sabia o que tinha acontecido e tudo. Eu nunca foi isso aí. E uma noite eu estava dormindo quando apareceu de repente um anjo para mim, eu acredito que foi um anjo, e me ensinou, senta aí que eu vou te ensinar uma música. Aí me ensinou, até hoje eu tenho essa música na cabeça, me ensinou uma música grande, ela tem umas 5, 6 estrofes. E ali, quando foi no outro dia, uma senhora chegou lá com aqueles discos de vinil. Um bolachão? Aquele bolachão, tentando evangelizar a mamãe, dando de presente aqueles discos para ela ouvir, né? Aí, na hora que ela foi colocar, que eu vi a introdução, eu me lembrei da música. Eu digo, desliga, que eu sei essa música. Aí a mulher, impossível. Eu digo, eu sei, desliga. Aí ela desligou e eu cantei a música todinha. Você nunca tinha ouvido o disco, nada? Nunca, eu tinha ouvido à noite. Que aquele anjo me ensinou. Que música era? Sansão era um menino em Nazaré,
queria livrar seus pais das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor o abençoou. E vivia infinito pelo Espírito do Senhor. Sansão matou um leão com a mão desarmada. Aí vai. E 300 raposas, uma grande queimada. Sansão enxergou Dalila. Assim vai indo. Vicente, você cantou a música, a mulher ficou de boca aberta. Mas como? Nem rádio saía, aí eu contei. Aí meus irmãos, eu tinha uns 6 anos de idade, meus irmãos me colocavam assim em cima da mesa, aí eu cantava, daí para eles. Você é o caçula. É o caçula, o netinho, entendi. Né? Quando os caras queriam fazer uma brincadeira, vai lá, Netinho, canta um. Canta. Aí eu cantava e tal, e tudo, depois. Aí depois eu comecei aí os meus irmãos começavam, eu dançava muito bem, né? E eles me levavam para as festas, eu botava eu na roda, eu dançava solto e tudo, era uma alegria lá. Mas eu sempre me lembrando, eu sempre tinha aquele temor. Eu fui morar em Campo Maior, uma cidadezinha, aí na rua, o papai levou, eu tinha uma base de uns 7 anos para estudar na cidade. E na frente tinha um pastor. E esse menino do pastor foi meu amigo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a amizade com ele, o Adiael, e aí ele levava para a casa dele, como eles tinham uma banca de comida na rua, ele trazia comida, aí ele colocava um prato para mim e um prato para o filho dele. Mas antes de comer eu vou contar uma história. Aí ele contava a história de Josué, de Noé, ele contava para gente, de José, contava tudo. Aí eu me lembro que uma vez eu ia para a casa da minha irmã, saí de bicicleta assim, aí eu me lembrei das histórias que ele me contava, eu criança ainda. Eu derrubei a bicicleta, foi assim para dentro de uma campina que tinha assim. Aí me ajoelhava e dizia, Deus de Abraão, Deus de José, de Noé, entra em mim. Porque eu queria poder, né, para ser um super-herói e tal. Eu pensava que com aquele poder eu ia ficar tudo, eu pedia para Deus entrar em mim. E assim eu fui indo. Aí quando foi com 12 anos, eu comecei a cantar em banda. Devido àquela fama de cantar bem, o pessoal foi atrás de mim e eu comecei a cantar em banda. Desviou o talento que Deus me deu, eu desviei para as coisas mundanas, para mim próprio. Sim. Tá, aí você está tocando numa banda lá em Rolim de Moura, e quando que deu o estalo assim que você falou, rapaz, não é isso aqui não? Cara, passei por tanta coisa da minha vida que foi mandado consertar o ônibus da campanha de governador do Valdir Rabi para governo. Foi lá no Paulinho, que hoje é o apóstolo Paulinho. Da Igreja Santa Geração. Ele tinha 7 meses que ele tinha se convertido ao cristianismo. E aí ele me viu, ele começou a falar. Eu digo, eu já sei dessa babaquice tudo aí, você vai falar que Jesus voltou e tal. Eu sei tudo isso. E aí o cantor da banda, nós estávamos esperando o ônibus, ele falou, posso ir na tua casa? Aí ele foi lá em casa. Aí levou um pastor, o pastor falou comigo, eu digo, essas histórias tudo eu já sei, desde menininho eu já sei tudo. Aí o cara, mas quem foi que te ensinou? Eu digo, criança eu já fui aprendendo natural. E aí ele falou, mas você tem que dar lugar para Jesus entrar na tua vida e tal. Eu digo, beleza. Aí eles foram embora, eu entrei dentro do quarto, me ajoelhei e falei, Jesus, está aí, ó. Eu estou te dando lugar, entra no meu coração. Que é para dizer que nunca eu te dei oportunidade, estou te dando. Entra no meu coração se quiser. Aí saí e fui beber pinga na rua. Menos esperei, fui na casa de uma mulher, eu e o apóstolo Paulinho, na época ele era simplesmente um crente estava começando também. Fomos lá, quando nós chegamos lá, já existia 3 xícaras de café. Era uma para mim, uma para o Paulinho e outra para... O nome dela era até Celi. E aí, tomamos o café, ela foi contar um testemunho dela, que ela era cancerosa, Deus tinha curado ela e tal. Eu achei muito interessante aquilo lá e fomos orar. Quando começamos a orar, Deus tomou aquela mulher e começou a falar comigo. Eu não sabia o que era profecia, nem nunca tinha ouvido oração em língua, nada. Não conhecia nada disso aí. Aí começou a falar comigo e começou a contar as histórias. Lembra-te do hino que eu te ensinei, da música que eu te ensinei? Coisa que só você eu sabia. sabia. Aí eu digo, peraí, mas tal. Aí falou tudo. Aí eu comecei a pensar, aí eu falava. E naquela época que eu estava em Teresina, lembra que você morreu? Você pensava e a mulher falava. Deus respondia através dela. Através da mulher. Aí eu comecei a pensar, aí ele falava, basta, hoje você é meu. Você quase morreu lá em Teresina? Eu quase morri, tinha uma experiência muito incrível, lá que eu já contei naquela outra entrevista. Na realidade eu morri, né? Aí depois Deus me trouxe, ele me contou nesse dia porque que tinha me trazido de volta,
porque tinha um propósito comigo em Rondônia e tal. E aí eu fiquei ali naquele dia. Quando terminou, ele falou que ia colocar um exército de anjos para andar comigo. E na hora que eu clamasse ele, naquela minha caminhada, que era 3 meses de campanha, ele estaria comigo. Ele disse que não ia mandar anjo me socorrer, ele mesmo ia me socorrer. Bastava clamar por ele. Basta, você é meu. Aí eu falei com ele mais uma coisa, e minha esposa. Ele não se preocupe que amanhã ela já vai estar salva. Aí eu digo, beleza. Aí eu cheguei lá em casa, aí quando terminou tudo, a irmã Celi falou assim, você quer aceitar Jesus? Eu digo, não, não quero não. Fui embora com... Alguém falou, né? Eu digo, falaram de mim por aí, mas quem? Quem? Falaram tudo para aquela mulher, a mulher vai falar comigo. A mulher tem uma revelação grandiosa, quer aceitar Jesus, cara, não quero. Não quero não. E aí? Aí fui para casa. Aí como ele disse que ia mandar um exército de anjos andar comigo, quando eu cheguei em casa, que eu tirei a camisa, já ia sair para ir tocar na rua, aí quando eu peguei ali, cara do céu, aí eu tinha lotada a casa de gente. Entrei dentro do banheiro, eu abri a porta de repente assim, para fora, pensando que tinha gente olhando pela fechadura da porta e tal. E lotado o banheiro. Para mim que estava cheio de gente ali. Aí me deu aquela vontade de chorar, aquela coisa veio de dentro e tudo. Eu me vesti minha roupa, peguei minha bicicleta, saí na rua. Sem rumo, eu digo, eu vou lá para a garagem da empresa, que o Paulinho vai estar lá. Aí eu corri nessa briga. Rapaz, tinha hora que eu me abaixava assim para não bater nos anjos. Que eu dava para ouvir até os tatalados passando na minha frente, da bicicleta e tal. Quando eu cheguei lá, joguei a bicicleta no chão, saí gritando, aqui tem um crente, aqui tem um crente. E aí saí de dentro da empresa, o que foi? Eu me ajoelhei. Lá no pátio da igreja? No pátio da empresa. Eu me ajoelhei, eu digo, eu quero aceitar Jesus. Aí o Paulinho foi lá, oraram por mim no meio do pátio. Eu me levantei, olhei para ele e digo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu morrer agora, eu vou para o céu? Ele falou, vai. Aí eu voltei para casa, só que eu não contei para minha esposa. Eu me lembrei do que ele tinha falado, eu quero ver. Não contei, fiquei, quando foi no outro dia, ela saiu para ir fazer compra na rua. Quando ela voltou, eu notei ela dentro de casa desconfiada. Ele, o que é que foi? Aí ela falou assim, se eu te falar uma coisa, você não fica com raiva, não? Aí eu digo, mas o que foi? Ela falou assim, eu sou crente. Aí depois eu sou desde ontem. Aí, cara, foi legal demais, muito legal mesmo. E aí eu ainda cantei os 3 meses pro Ralph, ainda. Na campanha. Era engraçado, cara, porque tem dia que nem o livro que eu estou escrevendo, tinha dia que eu estava no palco, mas o meu coração estava no altar. Estava no palco, meu coração estava no altar. Eu me lembro que lá em Colorado do Oeste eu estava cantando um lá perto de Cerejeira, Pimenteira, lá embaixo. Estava dando um show lá no comício, estavam os Donadon todos. O Marco Donadon é prova disso. O Valdir Ralph é prova disso. Eu cantando aqui, dando show, dançando ali, cantador de reggae, dançando e fazendo tudo. Aí eu parei, mandei a banda parar. Eu digo, quero dizer para todos vocês que um dia vocês vão me ver, eu voltar aqui em Colorado do Oeste, dar meu testemunho, porque eu sou cristão, eu sou um crente lavado e remido no sangue de Jesus. E quero dizer para vocês, apontei para os Donadon, para o Valdir em cima do palco, eu falo no comício. Se não se converter, aceitar Jesus, vão todo mundo para o inferno. Joguei o microfone no chão, fui lá para trás das caixas, fiquei chorando lá. E não cantei mais naquele dia. Não cantei. Aí o Ralph foi lá, o Donadon também, vamos cantar. Não vou não, hoje não. Não vou não. Eles me mandavam para o hotel. Eu era muito viciado, tanto em álcool, mas eu não bebi mais e nem fumei. Eu chegava no hotel, trancava, eu mandava o Luiz, que era o dono da banda, ele fechava a porta do hotel e levava a chave. Ele fechava o seu quarto e levava a chave. Para você não sair. Para mim não sair, porque eu era muito viciado. Porque se ele deixasse aberto, eu corria o risco de sair e beber. Mas eu não saía mais, Deus tinha feito uma obra na minha vida, não dava para sair mais. Eu não tinha mais vontade de... queria era sair dali, eu queria voltar para casa. E Deus me aguentou. Cara, eu tive uma experiência tão grande. Eu saí de Colorado para ir para Cerejeiras no outro dia, e aí eu já estava no meio dos meninos ali e tudo. E aí eu disse, olha, motorista, vai indo e não dá carona para ninguém. Não dá carona para ninguém. Quando ele foi saindo de Colorado, uma menina meteu a mão e pediu carona para ir para Cerejeiras. Aí o motorista parou do ônibus. Eu gritei, eu não disse que não era para dar carona para ninguém.
Aí a moça entrou e falou assim, é perto desse zangado aí que eu quero ir. Você. Era eu. Aí eu estava sentado aqui do lado da janela do ônibus, ela sentou aqui no corredor. Na cadeira. Porque no ônibus era 2 cadeiras só para mim. Os outros tudo tinham uma cadeira, mas a minha era 2. Quando eu quisesse dormir, que eu era o cantor, eu dormia. E aí ela sentou. Aí eu digo, quer saber o seguinte? Eu novo convertido, tinha um mês aí, no meio da banda cantando. Aí eu peguei e falei assim para ela, eu vou contar uma piada pornô para ela e ela vai descer. Aí eu taquei uma piada pornô. Quando eu terminei de contar, eu digo, e aí, o que foi que você achou? Ela falou assim para mim, eu nada, porque eu sou uma crente remida no sangue de Jesus. Aí eu levei aquela lapada, eu olhei assim para fora. Sem graça. Carro, o ônibus, sem graça, o ônibus andando, e eu digo, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus do céu. Aí ela puxou assim, não fica preocupado não. Deus falou comigo ontem à noite para me pegar esse ônibus e conversar contigo, falar contigo. Ele está do teu lado. Só exercita. Vai ler a Bíblia, ele está... Lá, quando eu chegar lá, eu já vou pegar um ônibus de volta. Vou só para te falar. Aí nós fomos falando de Jesus, nós dois, ela me aconselhando e tudo. Isso era Jesus já cuidando de mim. Tudo. Como era o nome dela? Não me lembro. Não me lembro. Essa moça eu não me lembro. Ela foi comigo até lá na cidade. Aí a gente deixou ela na rodoviária, ela voltou de ônibus. Você nunca mais viu ela? Nunca mais eu vi. Podia ser um anjo, né, Vicente? Ou uma anja, mas não existe. Não existe, né, anja. Mas foi muito lindo aquilo lá. E depois Deus começou a cuidar de mim, cara, a cuidar de mim. Deus me tirava de uma cidade, me trazia para outra cidade. Usava uma pessoa, não, vamos sair daqui, e tirava. Ele cuidou de mim. No último dia, em Rolim de Moura, que eu cheguei em casa, cortei o cabelo, fui lá na rua, passei a tesoura no cabelo, cortei, tirei uma foto dos... Só que ficou aquela coisa... Seu cabelo tinha quase meio metro, né? Tinha, ele dava abaixo da cintura. E aí... Você falou que tinha uma coisa. Eu colocava aquelas minhas fotos em cima da cama, aí eu dizia assim, ali eu estava em tal lugar. Parei de vez de tocar em banda. Depois da campanha política, parei de vez. E aí todo mundo sabia, eu cortei o cabelo, ninguém me conhecia mais na cidade. E aí eu fazia tudo aquilo lá e eu me lembrava. Tudo aquilo. Quando foi um dia, chegou uma carta lá em casa. Patê deixou, Vicente? Uma serva de Deus, ela era uma sobrinha minha, que estava no Piauí. Deus usou ela lá e escreveu uma carta para mim. Aí na carta eu comecei a ler, tinha assim, você está entristecendo o meu espírito, se lembrando do teu passado. Todas as vezes que você olha as fotos e te lembra do passado, isso me entristece. E eu tinha guardado uma trança desse tamanho, enrolada, dentro de um saco de plástico, era para quando eu ia dar testemunho para mim, eu ia, o tamanho que era meu cabelo, bobeira, né? Ele falou, joga a trança fora também. Ninguém sabia dessa trança. Eu chorei muito com aquela carta, falando tudo, queima tudo. Não estou dizendo que ninguém que se converte deva queimar nada, tudo, mas comigo de especial. Ele estava com zelo, porque na realidade eu estava com saudade do passado. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E aí eu fiquei ali, peguei todas aqui, isso me lembra do passado, isso não, isso me lembra. Eu joguei as roupas tudo fora. Roupa, a jaqueta que eu tinha, aquelas lembranças, presentes, era foto de tudo que é jeito minha, aquelas coisas que as fãs davam pra gente, tudo. Joguei tudo fora, queimei. Fiquei do ponto que para mim vestir uma calça, foi obrigado os irmãos da igreja me comprar aquelas calças, tudo me dava para mim. Você não tinha roupa? Eu fiquei sem roupa, sem sapato, sem nada. Comecei a usar sapato lá, o pessoal dava para mim aquele sapato usado. Até na minha foto eu casando com a Toninha, tá lá, se você olhar pro meu sapato, tá lá todo descascado, sapato aí que eu não tinha nada. Fiquei sem nada. Não fui. Aí o pessoal chegava de outras cidades e dizia assim, cara, vai cantar para mim lá na minha lanchonete, lá você tem que ganhar dinheiro. Eu digo, não, bicho, tu vai morrer de fome. Eu digo, bom, se eu vou passar fome ou deixar de passar, eu não vou ficar com vergonha. Quem vai ficar com vergonha é Jesus, porque todo mundo aqui de Rolim de Moura sabe que eu sirvo ao Senhor Jesus. Então, ele é que vai ficar com vergonha, porque ele tem que ter compromisso comigo, que eu estou tendo com ele. E foi isso mesmo. Quando foi Deus te sustentou. Me sustentou. Me mandava cesta básica, os outros iam me deixar e tudo. Quando foi um dia, o pessoal veio deixar uma cesta básica lá, e aí, haja luz. Pá, e houve luz na minha mente. Deus falou comigo, você é um músico, você tem um dom que eu te dei, usa ele. Aí eu digo, vou botar uma escolinha de música para mim.
Isso lá em Rolim de Moura. Aí eu peguei, mas não tinha condição de comprar os instrumentos. Aí o que é que eu fazia? Comprei um caderninho pequenininho para mim, fui para a rua, aí tinha um cara que disse, você é pai? Aí o cara dizia, sou. Eu digo, eu estou montando uma escola de música. Quem é você? Eu digo, não, meu nome é Vicente. Estou montando uma escola de música, vou colocar e tudo. No dia que eu inaugurar, eu ligo para você. Você vai matricular seus filhos. O cara só tem 2, matricula aí. Eu digo, é R$25, o primeiro mês, o restante dos meses é 20. Aí os caras me pagavam. Ia lá para aquele shopping ali de Rolim de Moura, ficava lá matriculando a pessoa. O pessoal me pagava. Aí eu, antes de montar a escola, antes de ter um instrumento. Não tinha nenhum ponto, não tinha nada, não tinha ponto, não tinha instrumento nem nada, não. Aí eu arrumei o dinheiro todinho, comprei 10 teclados de uma vez só. Comprei os 10 teclados, aí quando foi no dia, aluguei um pontozinho, aí liguei para as pessoas todo dia, aí mandaram os filhos estudar. KM Escola de Teclado até hoje, a maioria dos músicos de Rolim de Moura, aquela região, Santa Luzia, Alta Floresta, Alta Alegre, todos os músicos ali passou pelas minhas mãos, lá, os músicos de lá todos. Se você chegar lá e falar da escola KM, que na realidade era Cortina, que era eu, que é o K, né? Cortina musical. E aí, estava lá. Tudo. E Deus começou a me abençoar. Me abençoando. Eu sempre vivi do meu talento. Depois tive um tempo, eu estou contando toda a minha história, que é para nós chegar no livro. Fica à vontade, não se preocupe. Depois eu tive um tempo que eu fui fazer missão em Belo Horizonte, eu fiquei 1 ano em Belo Horizonte. Lá eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD. Gravei lá. Fiquei 1 ano lá, estudando música, lá pela Lagoinha, tudo. Mas eu tinha a igreja Pentecostal da Trindade, o pastor Pablo Gimenez. Fui para lá com ele. Fiquei 1 ano mais a Toninha lá, e o James, tudo. Gravei meu primeiro CD, voltei para Rolim de Moura. Aí fui ser coordenador da campanha do Ivo Cassol e vim para cá para ser secretário dele. Depois voltei para Belo Horizonte, gravei mais um CD e tudo. E em 2016 gravei um CD pela Sony Music. Um DVD agora já. Um DVD. E aí eu, vindo vários profetas ali na igreja, e chegou o pastor Cleomes de Minas Gerais. E eu conversando igual eu estou contigo aqui, Marco, conversando com ele lá, ele falou, rapaz, cara do céu, você tem uma história linda, cara, uma experiência linda na música, por que você não escreve um livro? Aí eu já estava escrevendo a minha história, né? Desde quando eu nasci, de 65, vim para cá. Eu parei de escrever, aí ele falou assim, escreve um livro do palco para o altar. Só que ele falou do palco, púlpito, e do altar, aliás, do altar, púlpito de igreja, ali, onde chama para frente, e do palco, as coisas do mundo. E eu digo, Deus falou, não faz isso. Você fala do coração. Palco dentro do coração e altar. Porque tem muitas pessoas, Marco, que está no altar, só que o coração dele está no palco. Está lá pregando, está querendo para si próprio, está lá cantando, querendo que as pessoas o adorem, está lá se apresentando e querendo tudo. Outros estão no palco e o coração está lá no altar, que nem eu já estive lá no palco, mas o meu coração estava no altar. O Vicente, amanhã é domingo, ele vai estar lançando esse livro aqui, ó, Do Palco para o Altar. O próximo bloco do programa Atitude, nós vamos falar como que chegou nesse livro. Quem esse livro vai atingir? Qual é a ideia dele para esse livro? Dele não, é a ideia de Deus, porque você já viu que o cara é movido pelo poder do Espírito Santo. No próximo bloco, o pastor Vicente vai falar do livro Do Palco para o Altar no programa Atitude. Intervalinho, já a gente volta. Educar vai além de transmitir conhecimento, é moldar os corações e mentes para os desafios do amanhã. No Colégio Cristão, nossa missão é formar cidadãos que não apenas enfrentam o futuro, mas o constroem com responsabilidade e valores sólidos, fundamentados em uma cosmovisão bíblica. Mais formação para o aluno, mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. Matrículas abertas.
Conheça a internet mais rápida da cidade. Brasil Digital. Rápida não, ela é turbo, é maceta. Porque internet não é tudo igual. Contrate agora mesmo. 99360-2450. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito. Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. A CLC Impressoras vende mais barato que a internet. Confira as nossas ofertas. Fone de ouvido Alok de R$ 469,90 por apenas R$ 299, mais barato que a internet. Caixa de som Alok de R$ 299,90 por apenas R$ 189,90, mais barato que a internet. Impressora de cupom fiscal de R$ 799,90 por R$ 629,90. Monitor Scoot de R$ 399,90 por R$ 329,90. E ainda tem mochilas com 15% de desconto. E aí, gostou das promoções, das ofertas? Então venha conferir e venha conhecer. Estamos localizados na Avenida Gonçalves Dias, número 216. De volta com o programa Atitude, onde eu estou recebendo hoje o Neto, o Netinho, o Cortina, o Vigon, agora meu amigo, meu irmão, Pastor Vicente. O Pastor Vicente contou todo o testemunho de vida dele e amanhã, domingo, a partir das 19 horas, lá na Igreja Santa Geração, ali é... Como é que é o nome daquela rua ali que eu nunca lembro? Laurentino. Lá na Laurentino, tá Manuel aí, Laurentino. Tá lá, ó. No. Tá aí, ó. 19 horas será uma noite especial de aprendizado de música, tá? É o lançamento desse livro, tá? Vicente, o que tem nesse livro? Cara, é preciosíssimo. Eu tenho 30 anos de cristão e de lá para cá eu venho vindo todos os meus erros, aquilo que eu já vi. Eu estive em Belo Horizonte, fui lá só para estudar música, estive no meio de muito música, tive muitas experiências. O que tem nesse livro aqui é algo que você não pode chegar para uma igreja e falar para ela. É algo que você não pode falar para um pastor nem para um músico. Agora, quando a pessoa for ler, aí ele vai ler, ele vai dizer, puxa vida, isso aqui está falando comigo. Porque o que acontece, Marcão? Os músicos de igreja estão tudo feridos. Os músicos não sabem mais o que querem. A música ela vem sendo renovada a cada dia e você chega na igreja, para você ter uma ideia, nas igrejas hoje a maioria não se adora e nem se louva, é só canções. E ninguém sabe o que é adoração, ninguém sabe o que é louvor, ninguém sabe o que é uma canção natural. Entendeu? Então, por isso é que eu comecei a escrever o livro, vou contando, aí tem algumas experiências minhas, algumas pisadas na bola que eu dei para poder aprender. Entendi. Que eu aprendi na prática, eu não aprendi que eu vi ninguém falar. Na teoria, não. Eu aprendi na prática mesmo, muitos erros, e eu falo que o porquê que o músico é ferido na igreja, do porquê que eles não prosperam, entendeu? E por isso que depois do lançamento do livro, eu já vou começar o Ministério Cidade dos Levitas, que é o ministério para abraçar esses músicos, abraçar esse pessoal que está ferido. Porque às vezes o camarada está numa igreja, o músico, e ele não tem apoio de nada, cara. Ele simplesmente porque o cara é músico, já coloca o cara para tocar, o cara sem experiência. Às vezes o cara está ferido em casa, o cara está com um processo de casamento, o cara não abandona nunca o emprego da noite porque ele não sabe como é que faz essa transição. Vicente, pelo que eu estou entendendo aqui, então esse livro aqui é a sua experiência de música no altar. Não, o que eu falo no livro, que se eu falar tudo aqui, o que eu falo no livro é o seguinte, do palco para o altar.
Eu falo do coração do músico. Tá. E aí falo também de muitos apresentadores de culto, de muitos pastores, muita coisa que acontece dentro de igreja, de seminários que às vezes não tem para o músico, e o músico é muito cobrado e tudo, e eu falo muita coisa aqui. Eu começo contando a história lá do céu, como foi que surgiu a música. Aí o primeiro capítulo, se você ler aí, já o título diz assim: a queda do portador. A origem da música é a queda do portador do som. Sim, eu vou falar a respeito da origem da música e a queda de Lúcifer, que é para poder chegar no adorador. Não, para chegar no adorador. Quando ele caiu, a terça parte do céu caiu e tal. Eu conto a história direitinho aí, tudo, como é que era antes e tal. E, tudo. E lá na igreja, domingo, amanhã, eu vou estar cantando, vou tocar um pouco de piano lá, vou estar cantando, vou falar um pouco do livro e tudo, e as pessoas vão ver como é que a gente vai fazer lá. Vou estar cantando uma adoração, vou estar cantando um louvor, porque a maioria dos pastores, a maioria dos tangedores, ou seja, dos músicos da igreja, eles nem sabem o que é louvor, não sabem o que é adoração, eles chegaram ali, estão aprendendo. Devido ao pastor ser leigo também, não entende, nunca foi atrás de aprender o que é uma música, porque a música desfazendo dos outros pilares da igreja, dos outros ministérios, mas a música dentro da igreja, você tem que investir na música dentro da igreja. É de suma importância. É o som, é a qualidade da música, é nos músicos, você tem que investir, entendeu? Porque o pessoal vai ali para ouvir a palavra de Deus, mas eles vão para adorar o Senhor, e a música não é em si adoração, a música não é em si louvor, a música é um instrumento da qual a igreja vai usar para adorar o Senhor, para entrar nos atos através daquele instrumento, que é a música. E às vezes o próprio dirigente do culto, ou o pastor, diz assim: toca aí um louvor. Agora vai que você toca uma música lenta, que é um louvor. Não, eu quero um louvor. Ele não vê que louvor não tem nada a ver com ritmo. É letra. Adoração não tem nada a ver com ritmo. Porque quando se fala de adoração, o cara quer bem lenta, aquela música bem lenta, então não tem nada a ver. Às vezes o cara canta até uma canção. Quem você espera atingir? Quem você acha que vai ser o grande impactado com o toque em primeiro desse lugar, livro? O Ministério de Música da igreja, os pastores e a igreja, porque eu falo muito da igreja, entendeu? A respeito da igreja, como é que adora, como é que se começa, como é que ela deve se comportar, mas tudo dentro da Bíblia, tudo coisa da Bíblia, não é ideia minha. Não saiu da cabeça do Vicente, não. Eu já vivi coisas dentro de igreja, Marcão, que não é ideia. Eu já vi, já participei. Eu sei o que é que dá certo e sei o que é que dá errado. Eu sei como é que se conduz um ensaio de banda e sei qual é o hino, como é que você deve escolher hino. Aí tem tudo. Como é que se deve escolher os hinos, que tipo de hino congregacional, o hino profético, que tipo de hino profético. Porque às vezes é o seguinte, você vai num lugar, como por exemplo, num jantar da Adonep, por exemplo. Jantar da Adonep, eu sou adonepiano desde 94. Jantar da Adonep, para quem já viu eu cantando em alguns jantares por aí, eu canto canções que eu falo de Jesus, mas as pessoas não sabem que aquilo ali só deduz que eu estou falando. Porque ali é uma tática para se ganhar o empresário. É um jantar da Adonep. Se você começar a chegar lá, oh, glória a Deus, aleluia, daqui, o cara vaza, vai embora. Empresário. Empresário. Não é questão do cara ser empresário. Não, o cara está indo ali para um jantar. Aí eu começo a cantar uma música bem evangélica, bem mesmo tradicional. O cara, eu estou caindo aqui num culto. Entendeu? Eu convidei algumas pessoas para participar lá do lançamento. Aí, às vezes, alguns amigos meus perguntam: Vicente, vai ter culto? Eu digo: como é que eu te respondo? Porque se eu falo que tem culto, tu vai inventar uma para não querer ir. Tu já imagina aquele culto bem monótono, 3 hinos daqui, agora não sei o quê, fica em pé, abaixa a mão, levanta a mão, senta daqui, cumprimenta senta seu lá, colega do olha lado. pro teu irmão, diga que ele não sei o quê. Não é isso. Aí os caras têm medo de igreja, né? Tem medo de igreja que corre as léguas. Se você perguntar para a pessoa, você gosta de Jesus? Claro, todo mundo. Você gosta de igreja? Ninguém. Galera, deixa eu falar uma coisa para você. Domingo, nós vamos estar ali, Marco, na igreja.
Nós vamos estar cantando, mas vai ser bem alegre, vou contar algumas experiências, vou contar o que é que a música atinge, como, por exemplo, lá na Holanda, descobrir se as vacas leiteiras que tem, né? Até aquela vaca aquelas holandesa. Aquelas banque preta, né? Aquelas banque preta. Que é chamada vacas holandesas. Se elas ouvirem som, elas produzem bem mais leite. Nas fábricas, no Grande São Paulo, se você colocar músicas bem legal, as costureiras, as pessoas que estão trabalhando lá na fábrica de carro, as pessoas que estão trabalhando, eles são influenciados positivamente. Eles produzem mais. Não é à toa que onde você vai, as pessoas estão com um fonezinho de ouvido. Ele está ouvindo alguma música. Tá? Quando você vê os caras se balançando, você vai na academia, eu mesmo sou um que usa meu fone de ouvido na academia. A maioria das minhas pregações é até quase impossível. A maioria das minhas pregações eu faço dentro da academia. Mas como é que você vai fazer dentro da academia, você logo aquele ambiente? Eu digo, eu não estou ligando, eu estou ouvindo aqui. Estou ouvindo a palavra de Deus aqui, eu vou escutar alguma coisa. Já fiz hinos dentro de academia. Ô Vicente, a onda do momento é IA, inteligência artificial. Você fala da inteligência artificial no seu livro? Falo no final. Como é que o músico deve usar a inteligência? Para que ele deve usar a inteligência? Por causa do instrumento, entendeu? Porque na realidade é o seguinte, esse livro aí, eu fiquei 3 anos escrevendo nele. Eu não usei a inteligência artificial porque eu não sabia quando eu estava escrevendo. Desde 3 anos atrás. Aí eu estou fazendo faculdade, um mero dia lá, o professor, nós fomos estudar uma matéria, dizer tecnologia jurídica. Aí ensinando como é que a gente tinha que usar a IA, eu digo, rapaz, tem essa tal de IA aí, sabe que eu já tinha feito. Aí eu peguei os capítulos do meu livro, colocava, coloque ponto, vírgula, aí corrigia. Aí eu olhava, lia, eu digo, coloque alguma palavra mais sofisticada, que a minha está muito pé dura, né? Aí ela colocava, eu digo, não está certo não, a pessoa... Aí eu apagava tudinho de novo, eu digo, isso aqui eu não quero, eu boto na minha linguagem mesmo. Aí o livro é bem, você vai ver, é bem a minha linguagem, é bem, eu sei. bem direta, não tem esse negócio de... por causa da minha natureza, né? Eu não gosto de ser aquela coisa melancólica, aquele negócio, eu sou direto, eu não tenho... sou diretão. E aí está muito direto, é por isso que cada capítulo desse aí tem 21 capítulos, se eu não me engano, 21 capítulos em 176 páginas. É pouca página para cada capítulo. Pouca página. Ele é pequeno. Para cada capítulo. Você vê aí. Quando você vê... E outra coisa, o livro não depende de um capítulo para você entender outro. O cara pega ali e vê, eu vou ver o que é isso aqui tudo. A igreja vai ficar maravilhada. E eu convido aí aos pastores que estão ouvindo esse programa, mande algum músico, ou a liderança do músico, ir lá, para participar lá do lançamento e adquirir um livro. Eu tenho certeza que ele vai ficar maravilhado, porque vai falar com ele vai se aperfeiçoar no instrumento dele. Marcão, o que tem nas igrejas aí, eu visito, eu vejo que tem cantores, que eles não são cantores, eles são instrumentistas. Ótimo guitarrista. Agora o cara quer cantar. E canta ruim, Federal. Entendeu? E já no instrumento ele é muito bom. Tem outros que são cantores, só que ele quer tocar. Aí Deus diz assim, cara, eu te dei o talento, você cantar, tudo bem, você aprendeu um instrumento, tudo bem, mas se dedica no teu talento que Deus te deu para cantar. Como, por exemplo, eu toco muitos instrumentos, toco muitos mesmo instrumentos. Eu acho que se eu pegar um instrumento de manhã, de tarde, eu estou tocando ele. Mesmo que você nunca tocou? Nunca. Você me coloca um instrumento, porque o instrumento é aprender as escalas, vai embora. E aí, mas o meu dom é cantar. Seu forte é cantar? É cantar. Eu toco piano, toco violão, toco tudo. Canto, faço melodia, faço todas as notas, tudo. Só que eu não vou estudar piano, eu não vou estudar um instrumento para me ficar bem. Eu manejo bem ele, porque desde criança é que eu toco instrumento. Só que manejo o seu aqui, talento garganta. É voz. É voz. Aí eu... Se bem que eu custo cantar ali na igreja, por causa que tem que dar oportunidade para a juventude, eles têm que cantar, eles têm que aprender, eu fico só de olho. Depois eu falo, olha, cuidado nessa área aqui. Vai por aqui, não vai por ali. Por aí, não entra muito ali, aquece a voz. Aí eu ensino um monte de coisa para os caras. Depois do lançamento do livro que é amanhã, você falou que você tem um projeto muito grande em cima desse livro, desse tema. Isso. Fala um pouquinho desse projeto. Marcos, o meu projeto é o seguinte, eu vou montar uma casa
Lá vai ter instrumento, Vicente? Muitos instrumentos vão ter lá. Lá vai ter um estúdio de gravação? Vai ter estúdio de gravação. Lá vai ter lugar para você ficar sozinho, para ficar meditando, compondo? Vai ter. Lá vai ensinar músico? Não. O que eu quero lá é os músicos que não têm igreja, é os músicos que estão feridos, é os músicos que estão brigados um com o outro. Eles vão para lá, a gente vai conversar, entendeu? Eu vou conversar com o pastor deles e a gente vai conversar e tudo. E nós vamos, tipo assim, dar restaurar esse músico. Explicar para ele dentro da música qual a função dele, achar qual é o instrumento dele, dizer para ele que ele é importante naquela área, dizer o que realmente ele é para Deus, o valor que tem um músico dentro de uma igreja. Ele vai sair de lá maravilhado e vai contaminar a igreja dele com o que a gente vai ensinar. E vamos ter aí. E eu vou fazer 2 vezes por ano um encontro lá dentro da casa mesmo. Só para os músicos estar montando banda lá dentro, eles mesmo tocando. Só que é o seguinte, nenhum músico vai ser lá da Cidade dos Levitas, nenhum. Vai ser das suas igrejas. O cara vai lá, fica um final de semana, até o quanto que ele for necessário, depois eu devolvo ele para a igreja dele, para ele ser bênção na igreja dele. Entendi. Não importa se é wesleyano, Assembleia de Deus, qualquer um que for para lá, eu vou ajudar esse músico a curar o coração, vou identificar. Marcos, só quem conhece um músico é outro músico. Quem fala por isso que às vezes os pastores ferem os músicos deles e não sabem que está ferindo. Porque não fala a mesma língua. Não fala a mesma língua e não tem o sentimento que o músico tem. Não é frescura de músico. Não, músico é muito sensível, gente. Os caras é muito sensível. Não é questão de ser sensível pro lado da frescura. É questão que ele não foi lapidado, ele não tem o conhecimento, ele não tem culpa de ser daquele jeito ali. E a igreja, às vezes, erra, porque às vezes elogia o músico, às vezes fala alguma coisa para ele, um canta melhor que o outro, tem preferência, isso eu falo também aí dentro. Então é o seguinte, a maneira que vai gerando aquele músico dentro do músico, que é preciso ser gerado dentro da igreja, aí não tem. O cara se converte hoje, só porque o cara é muito bom instrumentista, no outro dia está cantando, está tocando. Esquece, não pode fazer isso. O cara tem que ter estrutura para subir no altar, ele tem que ter estrutura, ele tem que saber o que é que ele vai fazer. Como é que vai chamar essa casa? Cidade dos Levitas. Cidade dos Levitas. Que é o nome do meu DVD, que é o DVD, que eu falo dele aí dentro também, o meu DVD que está na praça aí faz tempo, que é a banda Cidade dos Levitas. E o nome do ministério meu é Cidade dos Levitas. Vou congregar, continuando congregando, sou pastor lá da igreja Santa Geração. Eu fui vice-presidente lá 14 anos, e aí me afastei, porque eu estou fazendo faculdade de Direito. O nosso vice-presidente agora é o Dr. Potier, uma ótima escolha e tudo. E eu montei o meu ministério paralelo. Congrego na Igreja Santa Geração, mas com o meu ministério, Cidade dos Levitas. Legal, bacana. Então, gente, amanhã, ali na Santa Geração, um abraço para o apóstolo Paulinho, Potier, o pastor Milton, quem mais que a gente conhece de lá? Pastor Jair. Pastor Jair. Pastor Daniel. Pastor Daniel, lá da Motobras. Pastor Daniel é um amor de pastor. Músico fino. Ele que cuida da minha moto. Ele é uma figuraça. Músico de primeira. Tá, gente, visita lá a Santa Geração, em especial nesse domingo, tá? Que vai ser lançamento desse livro. Vicente, muito obrigado por você ter parado o seu dia para estar trazendo aqui para nós. Isso aqui é manjar, tá? Isso aqui é uma delícia, tá? Para quem tem a afinação do Espírito Santo, para quem tem sintonia com Deus, vai entender isso aqui e não perca a oportunidade. Convida o povo aí, Vicente. Olha, Marcão, eu já lancei 2 CDs e um DVD, mas nunca fiquei tão ansioso igual eu estou agora. Você está ansioso? Ansioso. Eu estou logo querendo chegar logo, que eu quero que as pessoas já leiam, que eu quero encontrar com os músicos. Cara, aquele livro foi uma bênção na minha vida. Alguns pastores estão mandando os músicos ir lá, como o pastor lá da Presbiteriana, o pastor Glaucio, está mandando o músico ir lá para poder adquirir o livro. E isso vai ser uma bênção. Amém. Vai ser uma bênção. E depois lançar o livro, vou colocar na plataforma,
lá na Amazon, em tudo que é site, eu vou colocar o livro para quem quiser adquirir em PDF. E também depois eu vou estar dando uma entrevista aqui pela Rema TV e falando da palestra que eu posso dar nas igrejas. Legal. Ela é direta, a palestra é direta, sem arrudeio, direta. A palestra direta, sem muito bababá. Porque uma coisa que a gente vê é que tem muito seminário, Marcão, nas igrejas. Mas você não vê seminário, principalmente só para tratar de música, porque parece que ninguém interessa. É verdade. Ninguém interessa. Você não vê. Você vê trazer músicos bons aqui, bandas, cantores de nome, mas para chamar a multidão. Não para usar ele para abençoar os músicos. Mas isso aqui é ótimo, isso aqui é coisa fina. Então, gente, eu adoro fazer programa assim. Programa assim, a coisa rende, a coisa vai. Eu estarei lá domingo, se você estiver lá, vamos estar juntos, adquirindo o livro e mandar um abraço no Vicente. Toninha, parabéns por ser luz no caminho do Vicente também, a esposa do Vicente, guerreira, companheira Toninha, a Nathalie, a neta dele, o James, o filho dele. Ele tem uma família abençoada. Vicentão, obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço aí todo o pessoal aí da Rema TV, canal 5.1, a melhor TV do estado de Rondônia. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. A gente se vê aqui no canal 5.1. Tchau!